Mano, vou mandar um vídeo aqui com um tema, como é que eu posso dizer, pesado. Pessoas gordas passando vergonha. Ih, rapaz. Mano, esse é um tipo de vídeo que eu já vi em alguns canais, até teve no Lógica também que eu já cheguei a ver bastante sobre isso, e eu nem imagino, ou imagino, melhor dizendo, o que eu estarei vendo aqui nesse vídeo. Então bora dar uma olhada aqui naquele mesmo esquema, deixa lá, se inscreve no canal, ativa o sininho, e bora ver o que o Teuso estará falando a respeito. Beleza? Com certeza. Então bora acompanhar aqui naquele mesmo esquema, é claro, depois da vinheta. Valeu! Vem brincar comigo, vem. Alexandre na área. Só pra deixar bem claro logo de início, eu não sou nenhum gordofóbico, nenhum maníaco por academia e musculinho, beleza? E não... Eu não sou gordofóbico também, posso dizer isso, mas eu gosto de musculação, apesar de que já tem um tempo que eu tô mais focado em luta, tá ligado? Mas, né, vamos manter o cuidado aí do corpo, né? Não, gordinho ou gordinha que caiu nesse vídeo pensando que eu ia falar mal de você. Eu não tô falando de gordinhos, cara, eu tô falando desse tipo... Eu ouvindo o paradoxo, gorda é chata sem poder dizer nada, porque se eu disser, eu vou estar sendo uma gorda chata. Não. De gente. Eu não converso com muita gente. Cara, eu acho que isso daqui eu vi em algum lugar. Eu esqueci onde eu vi esse corte, mano. Mas se eu não me engano, essa gordinha, ela se sente o máximo, tá ligado? Vocês vão entender. De como eu fazia antes. Eu tô tentando tomar um pouco mais de cuidado. Mas sabe, todo dia tem um comentário: oi, você é gata, quero sair com você. Começamos bem. São mensagens no privado? Uhum. E são mulheres, homens? As duas coisas. Aham, sei. Olha, deixa nos comentários. Eu quero saber de vocês. Vocês também acham que isso daqui é uma mentira? Então você deveria ser preso. Vamos ser presos juntos, porque eu também acho que é mentira. Uma coisa que me vem me incomodando há um tempo, na verdade, é essa tal da romantização da obesidade. Nem é questão da estética, eu tô falando da saúde mesmo. Além de estar correndo risco de vida a qualquer momento, essas pessoas passam por humilhações constantes. Tipo, o nível da gordura é tanto que o cara precisa de ajuda pra tomar banho. Como que isso pode ser um estilo de vida, cara? Isso não é. E se você criticar isso, você é o vilão da história. Aí você... Não, esse que é o problema. Você, mas o meu corpo, minha joia. Seu corpo, sua joia. É o que? O bagulho que você faz com o teu corpo, o problema é teu. O problema é quando você usa da sua própria ideologia formada pelas ideias da sua própria cabeça e transforma isso daí, tipo, numa aula para pessoas que estão numa situação tipo você, mas que estão querendo sair. Aí você se aceita... Uma parada que eu falo, se aceitar não é a mesma coisa de você se cuidar. Você pode até se aceitar, beleza, eu aceito que eu estou numa condição ruim, mas eu vou fazer por onde pra sair dessa situação ruim. Aí beleza. Agora o brabo é que tem pessoas que estão nessa situação, não querem sair dessa situação, reclamam quando alguém fala dela, e o brabo, o pior que essas pessoas fazem é quando elas incentivam outras pessoas que estão nessa situação dela a continuar do jeito que estão. Falando que não tem nada de errado com você, não, você tá linda, tá maravilhosa, tá perfeito, não sei o que e tal. Sendo que é mentira, tá ligado? E pessoas aí que eu não preciso falar o nome, que antes defendiam esse tipo de coisa, agora estão procurando ajuda também. Porque muitas das vezes, se pá, nem andar direito anda, tá ligado? E é dependente, precisa de pessoas pra cuidar dela. Ou seja, ainda dá trabalho pra outras pessoas. Então, mano... Uma coisa é você se aceitar, ou seja, quando eu falo se aceitar, é você entender a sua situação naquele momento, você aceita que você está naquela situação, mas não no sentido de se acomodar. Muito pelo contrário, você aceita que tá assim, mas você não aceita permanecer assim. Você quer fazer por onde, você faz por onde, você quer fazer por onde, e aí você vai e faz por onde, tá ligado? Agora o brabo é você usar da tua condição e falar que outras pessoas que estão na sua situação são lindas, maravilhosas, e elas às vezes querem sair daquela situação porque elas sabem que aquilo dali não é bom pra saúde, mas você fica falando o contrário. Isso daí que eu acho paia, tá ligado? Você é o maior gordofóbico, preconceituoso, tipo, não, cara, você tá literalmente se matando. E cara, nem me vem com aquele papo de,
é genética. E sim, eu sei que tem pessoas que nascem com tendências a engordar mais fácil, mas ninguém nasce pra virar uma bolota de 300 quilos. O ser humano não foi projetado pra isso. Isso aqui não é fácil de conquistar, não. Eu posso estar enganado, mas eu tenho... É igual um vídeo que eu falei uma vez em live, eu vou repetir pra vocês uma parada assim que eu acho interessante, né? É um vídeo que eu vi, se não me engano, foi no TikTok, falando sobre pra você escolher o seu difícil, porque na vida a gente vai enfrentar dificuldades, a gente vai passar por coisas difíceis, obviamente, isso daí é de todo ser humano, não adianta, você nunca vai fugir disso, tá ligado? E ali no vídeo eu tava colocando os 2 tipos de difícil, e um desses 2 tipos de difícil é difícil você manter a saúde, se exercitar, não deixar a sua gordura corporal. Eu tô botando aqui minhas palavras, só pra vocês entenderem o que eu quero dizer. É difícil você manter o seu corpo, não manter o corpo, mas você fazer exercício, manter a dieta, fazer coisas que vão deixar a sua saúde bem. E do outro lado botou, e também é difícil você ficar acima pra caramba do peso, virar obeso, você comer tudo que você quer e ficar dependente dos outros, basicamente isso. E aí vem a pergunta, pergunta não, na verdade vem meio que uma coisa pra você escolher, que é escolha o seu difícil. Ou seja, ou você escolhe o difícil, se cuidar, fazer dieta, treinar, fazer por onde pra você não ficar desse jeito, ou você escolhe o difícil de ficar desse jeito, comer o que você quiser, fazer o que você quiser, mas ao mesmo tempo você não ter saúde, desenvolver doença e depender dos outros. Ou seja, os 2 são o mesmo lado da moeda, mas são duas coisas difíceis de fazer, mas você que escolhe qual é o difícil que você quer ficar. Eu prefiro ficar no difícil, de me cuidar, de treinar, tanto que eu tô fazendo na academia, eu faço Muay Thai também, que ajuda pra caraca, de vez em quando eu saio aqui, que é uma parada que eu sinceramente não curto pra caramba, mas eu procuro fazer, que é correr, às vezes quando eu consigo acordar de manhã, corro meus 5 km aí, eu boto meta, tipo, eu vou conseguir, hoje eu vou tentar correr 5 km em menos de 30 minutos, e ultimamente eu tenho conseguido, já 2 vezes já que eu consigo já, uma foi 24 minutos e outra foi 28, tá ligado? Então assim, eu mesmo vou colocando esses padrões, por assim dizer, pra mim mesmo, pra eu manter do jeito que eu tô, tá ligado? Apesar de eu estar acima do peso, mas eu não tô obeso, tá ligado? Pra minha altura, que é 1,83, eu deveria estar com no máximo 83 quilos, eu tô com 87 quilos, mas não é uma coisa assim, tipo, caraca, que gigantão, não, tá ligado? Então você tem que escolher o seu difícil. Você prefere escolher o seu difícil se cuidando ou escolher o seu difícil dependendo dos outros? Fica a dica, tá ligado? Impressão que é mais difícil uma pessoa magra ficar desse jeito do que um gordão desse emagrecer e ficar magro. Porque pra chegar nesse ponto, o cara teve que passar o dia inteiro comendo Doritos, sorvete, pizza, enfim, mano, comendo qualquer coisa que consiga entupir uma veia. Pra piorar, eles têm um evento chamado FatCon. Sim, tipo uma Comic Con, só que pra gordo. E de novo, não é gordinho, é obeso. É o tipo de coisa de você chegar lá e ver gente precisando de 2 cadeiras pra sentar. Não era pra esse tipo de pessoa fazer esse tipo de evento. E de novo, não é um evento de gordinho ou gordinha. Não, é um evento... Não, tá vendo, mano? Nossa, cara. A menina literalmente tá ocupando 2 lugares no avião. 2, imagina você tá com, de repente você que, igual a mim, tem a sua mulher, você não tem filho talvez, assim como eu tenho, mas vamos supor que eu não tivesse, aí eu aluguei aquele lugar ali do avião, aí a minha esposa, eu quero que ela sente comigo ali, beleza. Cara, como é que ia ser isso? Como é que ia ser isso? Tá ligado? Eu sinceramente eu não sei o que eu faria numa situação dessa. Eu literalmente vendo uma mulher sentada ali, ocupando 2 fucking lugares que não são pequenos, eu já peguei avião. E, mano, a cadeira do avião é literalmente ali o tamanho certo para pessoas que têm um tamanho, assim, normal, por assim dizer. Porque isso daí não é normal, cara. Me desculpa falar desse jeito, mas isso não é normal, tá ligado? E não adianta vir com esse negócio de, mas aí as empresas têm que fazer assentos especiais. Não, cara. Não tem, tá ligado? Porque isso daí vai, ao mesmo tempo, prejudicar a companhia, por assim dizer, tá ligado? No sentido de, se fizer para um, vai ter que fazer para todos. Então, ou seja, todos os lugares vão ser basicamente aí aumentados para como se fosse 2 cadeiras só em uma. Só por quê? Porque um bando de meia dúzia de pessoas aí que não quer se cuidar, tá ligado? Acha que tem razão e quer entrar no avião e ficar ocupando 2 lugares. Não é assim que funciona, tá ligado? Não é o mundo que tem que se adequar aos erros. Você tem que se adequar ao mundo de certa forma, tá ligado? Isso daí não é um padrão normal. Tá ligado? Isso daí é um padrão de uma pessoa que não se cuidou, fez o que queria e agora fica aí fazendo esse tipo de coisa, esse tipo de discurso que eu sinceramente não acho legal, tá ligado? Achando ainda que todo mundo tá errado e ela é a única certa,
tá ligado? Eu não acho isso daqui legal, tá ligado? Tem ônibus também, que se eu não me engano, eles têm um assento, né? 1 ou 2 assentos ali na parte da frente, geralmente, né? Tem até, pelo que eu me lembro, os assentos são amarelos até, pelo menos tô falando lá no Rio, como eu era, não sei como é que é em São Paulo, que em São Paulo eu nunca peguei ônibus, porque eu tenho carro. Mas eu lembro que no Rio de Janeiro tinha os assentos, e até esses assentos que tinham uma parte na parede, na parte da parede do ônibus, né? Tinha lá descrito as pessoas que podiam sentar naquele lugar e tava incluindo o obeso. Só que as cadeiras, elas não eram grandes também. Elas eram do tamanho normal. E eu ficava pensando, caraca, se realmente vier uma pessoa obesa, tipo essa menina que tá nesse avião aí, como é que vai ser? Ela literalmente vai ocupar os 2 lugares, tá ligado? Então, mano, desculpa, não é normal. Não é, pode falar o que for, isso não é normal e nem é saudável. Tá? Assim como o rapaz aqui no vídeo fala, eu também falo, o corpo do ser humano não foi feito pra ficar desse tamanho, tá ligado? Ponto, é isso. Se você quer ficar minimamente saudável, você tem que pelo menos seguir ali próximo daquilo que você deveria estar. Eu não estou no peso que eu deveria estar, mas eu tô próximo pelo menos, tá ligado? Eu não tô gigantão de obeso, mas eu tô próximo do objetivo que eu deveria estar. Ponto, tá ligado? Agora, você extrapolar isso daí, achar que é normal e ainda falar mal das empresas que, porque não tem lugar pra mim, eu não consigo passar pela porta, a culpa é de quem? É da empresa ou é de você que comeu exageradamente? Tá ligado? Que não se cuidou, não fez por onde? É isso, mano. De obesos. Eu acho que é óbvio que eu vou falar, mas ao mesmo tempo parece que não é, porque pessoas obesas não deveriam se orgulharem de estarem obesas. Elas estão literalmente acabando com a própria saúde. Mas o pior é que esse tipo de evento acaba influenciando outras pessoas. Pensa comigo, a pessoa ficou obesa, certo? Aí ela vai procurar conteúdo na internet e ela vai ter apenas 2 opções. O primeiro é ver vídeos de saúde e tentar mudar a vida. E o segundo é cair numa dessas páginas que falam que tá tudo bem você pesar 300 quilos. Exatamente. Do jeitinho que você é. E adivinha qual que ela vai seguir? A mais fácil, é claro, porque comer pizza é muito mais gostoso que correr na esteira. E olha, eu sei que eu tô parecendo um fanático da academia, mas a real é que eu só sou um cara magro padrão mesmo, sabe? Eu não sou um desses caras que só pega mulher se tiver o peso ideal. Aliás, gordelícias são muito bem-vindas, tá? Mas agora, isso aqui... Mano, eu já conheci pessoas, já trabalhei com meninas, no caso, né? E também já estudei junto na época da escola. E eu lembro que realmente tinha meninas que elas estavam, por assim dizer, acima do peso, mas não obesas, mas eram cheinhas. E eram bonitas até, tá ligado? Tem o cheinha que ainda é ok, dá pra melhorar, mas é ok, tá ligado? Mas tem essa, e eu também já estudei com pessoas que eram literalmente obesas, tá ligado? Pessoas que, pô, você olhava ali e falava, mano, cara, tá ligado? Na época zoava e tudo mais, eu zoava mesmo na época, porque eu, né, moleque, tá ligado? Mas hoje, olhando pra trás, eu olho pra essa situação com pena, de certa forma, dessas pessoas, tá ligado? O que levou ela a chegar nessa situação, não sei, sinceramente eu não sei. Mas dá pra sair? Dá, se a pessoa tiver o mínimo de vontade, tá ligado? É difícil pra caramba, mas é aquela parada que eu falei aqui no início. Escolha o seu difícil. Você quer escolher o difícil se cuidar ou o difícil ter pessoas que você vai ter que depender pra sua vida porque você não consegue se cuidar, tá ligado? Os dois são difíceis, mas você escolhe qual difícil que você quer. Então, mano, sim, como ele falou aqui, tem pessoas que são gordinha, não gordaça, mas gordinha e são bonitas. Até homem também, já vi pessoas... Tem homem que às vezes fica melhor gordinho que eu tô falando, tá? Não tô falando obeso. Gordinho, tem homem que, engraçado, que fica melhor gordinho do que se ficasse muito magrão, tá ligado? O cara ficar magraço demais também, tipo, perdesse muito, ia ficar estranho, tá ligado? Mas é saúde também, né? Tem vários casos aí que vocês veem na mídia mesmo, na internet, artistas também que, poxa, era aquele Leon Hassum, se eu não me engano, ele era... Dizem que ele ficou menos engraçado depois que ele ficou magro, tá ligado? Eu meio que, sei lá, meio que concordo um pouco, mas na época que ele era mais gordinho, tá ligado? Ele era um pouco mais engraçado, mas não é isso que eu tô falando. Ele parecia, sei lá, parecia um pouco mais ok, mas ele tava acima do peso de fato. Mas ele emagreceu pra caraca, ficou até diferente o rosto dele, tá ligado? Mas é pela saúde, então, mano, ok, tá ligado?
Isso aqui já é sacanagem, cara. Eu sei que eu não posso ficar exigindo a aparência de mulher, porque eu não tenho a skin necessária pra isso. Infelizmente, eu não nasci assim. Porém, eu também não quero morrer esmagado por 300 quilos da minha própria parceira. Outra coisa que eu percebi é que, cara, uma pessoa normal não consegue ficar gorda desse jeito. Pra atingir esse nível aqui, ela tem que ter muito dinheiro, mas tipo, muito mesmo. Porque pra sustentar esse corpo, a grana gasta com comida é absurda. Você tem que comer muito, mas tipo, muito mesmo. Você já viu uma pessoa pobre africana desse tamanho? Espera, eu acho melhor eu não usar esse exemplo, né? Eu acho que talvez pegue mal. Melhor cortar essa parte. Melhor. Você já viu uma pessoa pobre desse tamanho? Não tem como, mano. A pessoa que tem que comer muito e constantemente. É muito difícil. Food, delivery, toda hora. Essa parada custa caro. Engraçado que ele tá fazendo aqui um parâmetro para pessoas de situação de rua. E eu vi um corte uma vez de alguns mendigos, homens no caso, né? Que moram, no caso, estão em situação de rua. E os malucos com shape. Aí tu fala, como é que os caras estão conseguindo meter o shape se eles são pobres, se eles não comem, não sei o quê? Justamente pelo que o cara do vídeo ele tava falando. Eu vi um cara que parece que eu acho que ele é fisiculturista, maromba, ou sei lá, um professor de academia, não sei. Ele meio que explicando uma parada que, tipo, faz sentido. Essas pessoas que são em situação de rua, elas comem o que dá pra comer e quando eles têm condições ou alguém oferece, no caso, né? E muitas das vezes eles têm que se movimentar praticamente o dia inteiro, pra lá e pra cá, sair de onde eles estão, ir pra outro lugar, porque às vezes onde eles estão não podem ficar, e aí tem que ficar perambulando muitas das vezes pra conseguir o que comer, tá ligado? E então eles basicamente, como eles estão um pouco mais afastados, assim como eu e você não estamos, né, de comer besteira e tal, eu mesmo como besteira pra caraca aqui. Quando no final de semana, então, minha esposa, às vezes ela quer comer umas besteirinhas, a gente vai e compra pizza quando dá, tá ligado? A gente compra aqui doce de leite, aí faz uma gororobinha aqui e tal. Então, assim, a gente que tem, assim, nossa casa e tudo mais, geralmente a gente não tá sujeito a isso, a gente acaba comendo muita besteira mesmo, eu falo por mim, tá ligado? Agora, essas pessoas que estão em situação de rua, não, muitas das vezes elas comem o que dá e quando tem. E aí, elas acabam perdendo muita gordura corporal. Então, assim, dá aquela sensação de que o cara ele tá maromba, mas não, o cara só tá ali com pouquíssima gordura, porque eles se movimentam o dia todo e comem pouco. E o pouco que eles comem, muitas das vezes, não é nem besteira. Mesmo que seja besteira, mas não é todo dia, tá ligado? Isso é quando oferecem alguma coisa pra eles comerem. E eu fiquei tipo, caraca, mano, os caras tipo com um shape assim que parecia que eles iam pra academia, mas não, os caras tipo normal, não fazia nada, só tipo, era sua situação de rua, tá ligado? Claro, mano, ainda mais aqui no Brasil, tem gente que sem perceber, literalmente compra um carro em fast food. Era um shape magro, pra assim dizer. Vocês entenderam que eu não tô zoando ainda? Isso aqui é vício, cara, isso aqui é doença. Além de gastar dinheiro, a pessoa tá gastando de saúde também. Just because I'm fat, that doesn't invalidate the things that I say. She died. You ready to get supersized? Morreu também. She died too. Outra coisa que também acontece é as sessões de humilhações que essas pessoas enfrentam por causa do peso. Tipo, sentar numa cadeira e a cadeira simplesmente explodir do espaço-tempo. Bro, there's no way she got a fucking 19, dude. Oh my god. Alright, get the fuck out of here, homie. Got a new dealer, new luck. Let's fucking go. Bro, what the fuck? Caraca, e pra você ver que a outra menina ali, ela era gordinha até, mas ok, a cadeira segurou. Chegou o maluco mais pesado que ela, mano. O cara acima, literalmente, do peso, muito acima do peso. O cara mal sentou, o bagulho já quebrou a cadeira, tá ligado? E essas cadeiras são resistentes, tá? Não é qualquer merda não, mano. No, that didn't just fucking happen. Tá, eu sei que isso aqui foi meio engraçado, mas isso aqui também é muito triste, cara. O que é que você acha que passou na mente desse cara? Imagina passar por esse tipo de situação. Não, assim, o que pode ter passado na mente desse cara? Com certeza ele ficou numa situação de humilhação, de certa forma, mas uma coisa que pode ter sido positiva cara, de repente ele pode ter pensado aquilo dali, mano, olha só como é que aconteceu, o que tá acontecendo, olha a humilhação que eu acabei de passar, eu vou ter que tomar uma atitude. Tipo, às vezes esse tipo de coisa é bom acontecer pro cara ele tomar uma atitude, porque às vezes a pessoa tá até acomodada, acha que é normal viver daquele jeito. E acontecendo uma parada dessa daí, tá ligado? Que não é, foi pessoas que humilhou ele, não. Foi ele que acabou se humilhando com aquela situação que ele se permitiu chegar. E aí a cadeira não aguentou o próprio peso dele, cara. Uma cadeira resistente não aguentou o peso dele. O cara ele vai fazer de duas a uma. Ou ele vai tomar uma atitude e fazer por onde, começar a fazer dieta, treino, tá ligado? Corrida, que seja,
Enfim, ou ele vai se afundar mais ainda, tá ligado? Ou o cara vai se afundar mais ainda, o que é triste pra caramba, tá ligado? Todo santo dia. Tem também aquela tal de water talk. Aqui no Brasil isso nem viralizou tanto, mas basicamente é os americanos fazendo de tudo pra beber água, mas sem beber água. Eles misturam tudo que é porcaria, tipo calda de sorvete, pozinho saborizado, xarope artificial, tudo isso numa garrafa de água que quando a sede bater, em vez de eles pegar um copo e encher na torneira ou pegar no garrafão lá como uma pessoa normal, não, cara, eles vão lá e preferem beber isso. Water of the day! Oh, what flavor am I going to choose today? I am going to go for a Sonic Ocean Water. And then I'm also going to be using one of these blueberry high C packets. These have honestly become one of my favorite packets to use because it tastes like blueberry jello. It just tastes so good. Okay, I'm gonna go ahead and start with the blueberry. Let's give that a little mixeroonie. I'm going to add in my ice milk. Cara, é só beber água, mano. Acabou, bebe água. Ice, I'm going to add in some Dazzle Dust, which is just edible glitter. I haven't added this to one of my water of the days in a long time, and I think the colors will be perfect for it for this one. Look at that, shining, shimmering, splendid. Now I'm gonna take my second water bottle. I just realized I didn't want to use ocean water today. I actually wanted to use a grape flavor. My bad. We're doing wild purple. Olha o tempo que você tá levando pra tomar um gole de água, cara. Bebe Pois isso é. logo. Pois é. Alright, let's see. Que isso? Oh, of course. Some of my favorite flavors. You can't go wrong. Cara, é só beber água. Qual que é o problema? O paladar dos caras está tão destruído que a água natural virou um sacrifício. E reparem bem na aparência da pessoa, pra vocês perceberem que não é só eu pegando no pé mesmo. Se a pessoa faz isso pra beber um gole de água, imagina o resto, cara. Imagina essa pessoa comendo Pois é. de verdade, almoçando. Imagina o que ela come. Não, na verdade, imagina o que ela não come. Today I got the big Fruit Loop. Morreu. Tudo que eu como em um dia sendo uma pessoa gorda, segundo as outras, check! Bom, meus amores, já comecei comendo ali tudo que tinha nessa mesa, tudo mesmo, tá, gente? Porque o café da manhã é a refeição mais importante, então a gente tem que comer literalmente tudo. E como eu ainda tinha muita fome, eu aproveitei e comi esse cachorro quente do dia anterior. Bebi também essa Coca-Cola, porque eu não tomo nenhum tipo de líquido, só Coca-Cola, tá bom, gente? Mano, uma experiência horrível que eu já tive foi justamente... E olha que eu não era obeso, eu era até magro e tal. Mas eu tinha mania na época, isso principalmente quando eu tava no início do casamento aqui com a minha esposa, de beber muito refrigerante. Água eu até bebia, mas era tipo uma parada que eu só bebia quando dava sede. E eu geralmente comprava, a gente até voltou a comprar refrigerante, mas a Coca Zero, no caso, que eu pesquisei direitinho, vi que não é tão prejudicial quanto essas outras que não são zero, no caso, né? E obviamente a gente não bebe toda hora. Mas na época, eu gostava muito da Fanta laranja, tá ligado? Eu gostava muito de beber Fanta laranja, eu gostava também de Coca-Cola, obviamente, mas a Coca-Cola normal, sem ser a zero. E deixava na geladeira, e muitas das vezes eu ia lá, pegava de manhã, bebia de tarde, bebia de noite, antes de dormir. Mano, o problema que eu tive foi ter uma pedra nos rins. A minha sorte, que graças a Deus, é que essa pedra era minúscula, e aí acabou saindo pela urina. E é por isso que vocês me veem, eu até esqueci de pegar aqui, mas vocês sempre me veem bebendo muita água, é por causa dessa época. Desde essa época em diante, eu falei, mano, vou ter que mudar isso aí. Comecei a beber a água, eu não sabia dessas paradas que eu sei hoje, mas eu comecei a beber a quantidade de água que eu nunca tomei naquela época, tá ligado? E aí nunca mais tive esse problema. Mas imagina uma dor desgraçada. Falam que essa dor aí que você sente, com a pedra nos rins e tal, eu fui urinar, aí eu fiquei com uma sensação tipo como se não tivesse saído tudo, o negócio começou a doer pra caraca, aí eu comecei a sentir dor no testículo, ao mesmo tempo na parte de trás assim, tá ligado? Nas costas, um negócio muito estranho, meu Deus do céu, que dor horrível, cara. Cheguei a desmaiar, segundo a minha mãe me falou, tá ligado? Na real, isso daí dos rins aconteceu também quando eu morava ainda com meus pais, e eu cheguei a sentir umas pontadas na época que quando eu vim morar com a minha esposa, né, depois de casado. Mas eu não cheguei a ficar com pedra nos rins de novo, não. Tô meio que confundindo um pouquinho aqui. Eu tive isso quando eu morava com meus pais, aí beleza, comecei a tomar água. Mas aí depois eu comecei a tomar muito refrigerante de novo. E aí comecei a sentir de novo as pontadinhas na época que eu casei com a minha esposa, que era no início. Aí eu falei, opa, de novo não. Aí eu fui de novo, voltei a beber água, aí eu meio que abandonei um pouco de refrigerante. Tanto que eu voltei com refrigerante só agora, praticamente, tá ligado? E mesmo assim bebendo de vez em quando. Então, cara, isso daí que esse cara tá fazendo, meu Deus do céu, ele não sabe o mal que ele tá fazendo pra saúde dele. E, mano, se ele tiver o azar de pegar um pedrão
nos rins ele vai ter que operar. Eu não bebo nem água, só coca mesmo. Aí, O que eu falei pra você? eu ainda bebia de vez em quando, nessa época que eu falei pra vocês que eu tive essa situação. Eu bebia quando eu tava com sede, tá ligado? Ou quando eu ia jogar futebol, na época, com o pessoal e tal. Aí tinha água e ia lá, bebia. Mas a principal bebida que eu tinha era refrigerante. Eu bebia refrigerante, tá ligado? Esse daqui não, ele só bebe Coca-Cola. Mano, esse cara não sabe o perigo que ele tá passando, mano. Vocês, galera, a pessoa ela fica tão na noia, ela fica tão pirada que ela deixa de tomar água, cara, de beber água. E depois já fui comendo esse pãozinho na chapa com manteiga. De sobremesa do café da manhã, eu comi esse Kit Kat. Não, você não entendeu errado, cara. Sobremesa de café da manhã. E depois disso eu já fui cuidar de fazer o meu primeiro almoço, tá, gente? Fiz essa panelada de macarrão à bolonhesa e eu comi inteira mesmo, tá, gente? Comi até na panela, pra não sujar prato, e eu já também de comer. Olha. Caraca, esse vídeo aqui tá doloroso. Tá doloroso de ver isso aqui, bicho, na moral. Mano, uma das coisas que eu gosto de fazer, não no sentido de gostar, mas que a minha esposa, pelo menos a minha mãe também já falou a mesma coisa, que eu sei fazer bem é macarrão. Eu gosto demais de macarrão. Só que, depois que eu fiz aqui, eu participei do campeonato do Muay Thai, eu tive que perder peso. Então eu comecei a contar calorias e tal, pesar a comida e ver o quanto daquilo dali que tinha de caloria. E pra minha surpresa e tristeza ao mesmo tempo, na época que eu tava tendo que bater peso, eu tinha que ficar com 86 quilos, eu acabei ficando com 84, né? Eu tive que diminuir a quantidade de macarrão. E eu gosto de botar muito macarrão no prato, mas não nesse nível aqui. Eu gosto de botar, tipo, 2, 3 colheres pelo menos ali. Assim, falando assim parece que é pouco, mas é uma colherada, um garfo, na verdade, né? 2 ou 3 garfos, mais ou menos. E dá uma quantidade até considerável. Quando eu fui pesar, eu acho que deu mais ou menos uns 150 gramas de macarrão, beleza. Quando eu fui pesquisar quantas gramas de macarrão, quanto que dava de caloria, essa quantidade, eu fiquei tipo, mano, como assim, cara? Eu botando, pra vocês terem noção, eu colocando 100 gramas de arroz branco, se eu não me engano, bate ali em média de... Eu não lembro agora. Talvez eu coloque aí, mas eu não tenho certeza. Eu vou dar um valor só simbólico pra vocês entenderem a diferença. Vamos supor que seja, sei lá, 80 de caloria. Vamos botar assim, um exemplo, tá? De repente coloca aqui o valor certo. Ou não sei. E o macarrão, a mesma quantidade dá 250 de caloria. É coisa pra cacete, meu irmão. Eu tive que diminuir a quantidade de macarrão se eu quisesse comer macarrão ou não comer o macarrão. Tá ligado? E o maluco que vai me fala que ele come uma panela inteira de macarrão. Aí vai falar que é a tal da tireoide, que faz ele ficar gordo. Essa panela de macarrão inteira, porque tava muito gostosa mesmo. Ah lá. E é claro que depois que eu comer essa panela de macarrão, eu fui pro meu segundo almoço. Segundo almoço. O cara comeu literalmente uma panela cheia de macarrão e ainda quer comer mais. Isso tudo antes de acabar meio-dia ainda. Eu acho que é antes de acabar meio-dia. Mano, esse cara é doido. Quer dizer, esse cara ou ela, eu não sei como é que ele quer ser chamado. Eu realmente não sei, tá? Como ainda tava com fome, eu me arrumei e fui comer feijoada ali no restaurante, tá? Esse daqui já era o meu segundo round. Olha só, tinha até uma frutinha bem saudável. Ai, caraca, me lembrou um episódio do Chaves lá, que o Seu Barriga vai no restaurante lá da Dona Florinda. Aí ele pede um prato grandão, tá ligado? Um gigantesco. Aí a Dona Florinda até fala, mas você não tá fazendo dieta? Aí ele fala, tem razão, então um dos frangos eu quero sem orelha. Agora tá de boa. Olha, gente, ele come comida saudável sim, ó. Se você dá um zoom ali, você vai perceber que ele tá comendo uma melancia. E daí delícia, que ele comeu 1 tonelada de gordura antes. Uma melancia ali faz total diferença, né? Pô, pra caraca. O café da tarde também é. Então, eu e minha irmã, a gente foi aí nesse café colonial, que tinha bastante doce, bastante comida. E eu comi um pouco de literalmente tudo, gente. Esses foram os meus 2 pratinhos. Pra não dizer tudo, né? Que eu consegui filmar, tá? E eu já pulei ali pro jantar, pedi esse suquinho de laranja, que é a cota de água do dia. E também esse lanche imenso que vocês estão vendo ali. Aquele outro era do meu amigo. E é claro, né, gente, que eu devorei esse lanche inteirinho. E tava delicioso. E como não duvido. O olho maior que a barriga, eu fui e comi literalmente. Um olho maior que a barriga, né? Então quer dizer que se... Na verdade, é melhor eu cortar essa parte.
de novo. O lanche do meu amigo que não aguentou. E pra finalizar, pedi um sorvetinho, né, meus amores? Cara, imagina comigo. Pior que sorvete é outra parada que eu gosto pra caraca, mas ele é muito calórico, nossa, bicho. Final de semana eu comprei um aqui que a minha esposa encontrou, meu Deus do céu, acabei com o sorvete, mas só foi no final de semana, tá ligado? Que essa pessoa come todo santo dia. Eu não ia aguentar, cara. Eu realmente não ia aguentar. Mesmo se eu aguentasse, eu não ia conseguir ter dinheiro pra bancar isso todo realmente dia. Tem que ter dinheiro, mas fato. É isso, eu queria fazer esse vídeo justamente pra alertar. Obesidade não é brincadeira, não é estilo de vida alternativo, é um problema real, sério e perigoso. Se você viu o vídeo e infelizmente se encaixa no que eu falei, muda isso, cara. Muda enquanto ainda dá tempo. Porque uma hora o corpo cobra. E quando cobra, não tem essa mais de meme não, cara. Não tem essa mais de autoestima que segura é barra. Se cuida aí, cara. Bom, mas foi isso. Talvez esse vídeo aqui dê alguma polêmica, mas sinceramente, foda-se. Eu queria falar que eu tô trabalhando num vídeo de The Boondocks. Eu sei que eu falei isso há muito tempo atrás já, mas cara, calma, eu tô fazendo com calma porque esse vídeo ele tem que sair perfeito, tá bom? Mas só pra deixar claro mesmo que um dia um vídeo sobre The Boondocks vai sair, cara. Pode ser daqui a um ano, pode ser amanhã. Esse desenho é da hora até. Eu queria mandar um salve pra algumas pessoas do Instagram também que estão sempre me acompanhando e, mano, eu nem tenho palavras para descrever o quanto eu sou grato a vocês. E se você quiser um salve também, tudo que você tem que fazer é só me seguir e mandar mensagem, é só isso. Talvez eu demore algum tempo pra te responder, mas algum dia eu vou te responder, não se preocupe. Mas é isso, meus nobres, muito obrigado por ter assistido até aqui. E Matheus, o melhor Teuso, se despedindo. She died too. Today I've got the big Fruit Loop. He's dead. Join me on my Fat Positive radio show. Which didn't last long because she died. Pois é, né, mano? É triste, cara. Tem pessoas aí que, infelizmente, é como eu falei no início e repito, cara, isso daqui pode dar problema até, mas, mano, ao mesmo tempo aqui eu falo dane-se também. Mano, é uma parada que tem que ser alertada e não pode ser romantizado, cara, isso aqui, entendeu? É como eu falei e repito, você se aceita? Ok, se aceite do jeito que você tá, então, já que você não quer se cuidar, ok, nada contra você. O meu contra você é se você falar pra outras pessoas que querem sair dessa situação que você também tá e deveria sair, mas não quer, e você falar pra essas pessoas aí que elas estão bem do jeito que elas estão, sendo que elas estão vendo que não estão. Aí sim eu tenho algo contra você, contra a sua ideologia, tá ligado? Porque isso daí é uma parada que nitidamente qualquer pessoa pode ver que, porra, vai fazer a pessoa morrer aos poucos, muitas das vezes rápido até. Pra você ver que essas pessoas que ele colocou aqui que morreram eram pessoas novas, não eram pessoas velhas de 50, 60 anos, não, de repente tinham 30, 40 no máximo, tá ligado? Que são novas ainda. Então, cara, se você tá numa situação dessa, faz por onde sair, cara. Mas Alexandre, é difícil. E quem disse que seria fácil, cara? Não é fácil. Mas eu não tenho dinheiro pra ir pra academia. Quem disse que você precisa ir pra academia? Tá ligado? Eu tenho certeza que na tua praça, ou perto da tua casa, que tem uma praça, sei lá, geralmente em praça tem aqueles equipamentos de praça mesmo, que é a barra fixa, tá ligado? Tem paralela. Você mesmo pode fazer até na sua própria casa se você não quiser sair, flexão, agachamento, faz uma corridinha. Mas eu não aguento correr, faz uma caminhada, que seja. E é claro, obviamente, faça dieta, porque não adianta nada você fazer isso tudo e não fechar a boca e abri-la da forma ou no momento correto, tá ligado? Pra comer coisas corretas na quantidade certa. Não adianta nada você fazer exercício se você não faz isso, tá ligado? Então, por onde tem como você fazer? Não precisa você ser rico, não precisa você ter dinheiro financeiramente estável para você ir numa academia. Não, você consegue fazer. Inclusive tem pessoas na internet, aqui no YouTube mesmo, tem caras aí que fazem calistenia, os caras não entram em academia praticamente e tem o corpo que tem. Muitas das vezes até mais esteticamente bonito do que uns malucos que aplica coisa que você já sabe o que eu tô querendo dizer, tá ligado? Então assim, não usa disso de desculpa, porque difícil é e sempre vai ser. Escolhe o seu difícil. Você prefere escolher o difícil fazendo por onde, treinando, fazendo dieta para você ter uma vida saudável e longeva, ou você prefere o difícil de um dia nem tá mais aqui, porque você partiu cedo demais, porque você não quis se cuidar, ou pior, ter pessoas cuidando de você porque você não consegue nem andar e nem se lavar. Que pra mim eu acho que é pior ainda do que a morte, sinceramente, tá ligado? Mas é isso, eu vou deixar o link na descrição, espero que vocês tenham curtido. Eu espero que quem me ouviu tenha entendido tudo que eu falei, o que o rapaz também do vídeo falou, porque eu concordo, tá ligado? Eu espero de coração que tenham compreendido. Eu não falei aqui nada com o intuito de ser gordofóbico ou desrespeitoso, muito pelo contrário. Eu falei porque eu sei que isso daí é uma parada difícil de fazer, mas não é impossível.
tá ligado? Não é impossível. Se você botar na tua cabeça que você vai conseguir, você consegue, se você fizer por onde. Ah, mas Alexandre, eu já fiz e eu não vi resultado e parei. Você não viu resultado porque você parou. Tem até um exemplo bobo que eu vou pegar aqui rapidinho. Bom, só voltando aqui, eu fui ali para pegar os negócios que eu quero mostrar para vocês de exemplo, antes de terminar. Eu dei esse exemplo uma vez na live, mas eu quero mostrar, que pode ser bobo, mas enfim. Tá aqui. Faz de conta que esse papel higiênico aqui é o seu corpo, tá? É o seu corpo, vamos supor, tá? Ah, vai zoar. Não, não é zoeira não, isso aqui é sério, tá? Leva a sério o que eu vou falar agora. É sério mesmo, de coração, tá? Você tá nessa situação, vamos supor que esse corpo aqui é de uma pessoa que tá obesa, de fato, ela tá muito acima do peso e ela quer sair dessa situação. E ela começou a fazer dieta e treino. Beleza. Aí na primeira semana, o que vai acontecer? Você perdeu um pouquinho. Você viu alguma diferença aqui? Não. Você não vai ver diferença. Aí você continuou naquela semana, continuou, treinou, fez dieta, pá. Você viu alguma diferença aqui? Não. Você não vai ver diferença, mas tá perdendo, mas você não tá vendo. Beleza. Aí você, sei lá, vamos supor, passou um mês, aí você tira mais 4 aqui, né? Vamos supor que sejam 4 semanas, tira mais 4, 1, 2, 3, 4 aqui e pá, tirou. Você tá vendo alguma diferença aqui? Ainda não dá para ver uma aparente mudança, mas está acontecendo. Você não está vendo, mas está acontecendo. Apesar de que os seus olhos ainda não estão deixando você enxergar isso. Porque você tá querendo. O ser humano, infelizmente, é imediatista. O ser humano ele gosta de ver resultado logo. Não caia nesse bait, porque você vai se arrepender, tá? Você tá tendo resultado, continua. Vai chegar um momento que se você continuar, você vai ficar assim. Aqui você já consegue ver a diferença. Deixa eu tirar esse fiapinho aqui, ó. Aqui você já consegue ver a diferença. Tá ligado? Olha a diferença de como você começou e a diferença de como você pode ficar. Vamos supor que esse daqui seja o seu corpo com o peso que deveria ser, o ideal, né? Ali, ó, que o IMC fala, vamos supor, né? Você começou assim, você pode ficar assim, se você não parar. Ah, Alexandre, mas eu não faço academia, eu vou fazer uma semana aqui, poxa, eu fiz uma semana e não vi diferença nenhuma, então vou parar. Então você vai continuar nessa situação e se pá, você ainda vira um papel higiênico industrial, aquele maior ainda, se você não se cuidar. Ah, Alexandre, poxa, eu continuei aqui, comecei, poxa, uma semana ainda não vi resultado, um mês ainda não vi resultado, 2 meses não vi resultado, mas vou continuar. Passou um ano. Fazendo certo, treinando, isso é muito possível, tá? Tô falando por experiência própria pra vocês. Como eu falei pra vocês, eu participei de um campeonato de Muay Thai, eu tava com 92, 93 quilos, eu tava com uma aparência até feia, de certa forma, principalmente na parte da região da barriga. Não estou dizendo que eu estou saradaço hoje, não tô, tá ligado? Mas eu precisava chegar em 86 quilos, que eu não queria lutar no absoluto, que ali você pode ficar com o peso que você tá, aí dane-se, tá ligado? Mas eu queria chegar nos 86 quilos. Eu não só cheguei nos 86 quilos, como eu fiquei abaixo de 86 quilos. Eu fiquei 84 quilos. Justamente falando o que eu falei pra vocês. Fazendo dieta, treino, fazendo o Muay Thai, no caso, correndo, fazendo a minha parte. E, é claro... teve vezes que eu comi besteira? Sim, teve vezes que eu comi besteira. Teve vezes que eu comi sorvete. Teve vezes que eu coloquei um pouquinho mais de macarrão no prato. Teve vezes que eu coloquei um pouquinho mais de comida no prato. Mas não foi todos os dias, era um dia ou outro, o restante era tudo certinho, regradinho, na quantidade que eu vi no ChatGPT, que eu peguei o ChatGPT, no caso, a outra dica que eu dou pra vocês, tá ligado? Que o ChatGPT botou ali pra mim e eu falei, beleza, é isso aqui? Então é isso aqui que eu vou consumir por dia. Eu coloquei e apareceu 2.100 calorias pra eu consumir por dia pra eu chegar no peso que eu precisava. Em 2 meses eu consegui. Então se eu conseguir, você também consegue. Tá bom? Se eu consigo, pode ser que não seja em 2 no teu caso, pode ser que no teu caso seja em 5 e 6, não importa. É só continuar que você consegue também. Tá bom, gente? É só isso que eu queria falar. Falei pra caraca, tá? Mas eu vejo que isso daqui é uma parada muito importante pra simplesmente falar uma coisa muito rasa. Então espero ter ajudado alguém. Tamo junto, até a próxima. E valeu!